Alô, tá me ouvindo? Desliga aí, Bruno, que vamos começar aqui. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Vamos começando aqui. Vamos começar com as doenças do raquitismo e doenças da paratireoide. Tentar entender isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente é ortopedista, a gente gosta de osso, mas o nosso corpo, ele se importa mais com a quantidade de cálcio sérico que tem do que propriamente do osso. Então, isso a gente tem que ter em mente para conseguir acertar as questões que envolvem o metabolismo ósseo, tá? O que a gente vai precisar? Que o cálcio entre direitinho através da absorção intestinal, que tenha um turnover ósseo adequado e que a excreção renal também seja adequada, para que isso esteja tudo em harmonia. Então, digamos que baixou o cálcio por algum motivo. Tá? O que o corpo da gente faz? Ele responde em minutos, através das glândulas paratireoides, ela secreta o paratormônio, que é o PTH, que é o principal regulador do cálcio. E ele vai querer fazer o quê? Justamente colocar cálcio no sangue. Como que ele faz isso? Ele aumenta a reabsorção óssea, então ele pega cálcio lá do osso e pega fósforo do osso. Ele aumenta a reabsorção renal de cálcio, então ele não deixa eliminar muito cálcio pela urina. Ele aumenta a 1,25 vitamina D, que é a forma ativa da vitamina D, e aumentando assim a absorção intestinal de cálcio. E ele aumenta a excreção de fósforo. Mas o que o fósforo tem a ver com isso? Que tem a ver que o fósforo ele ama o cálcio livre. Então a gente tem 3 tipos de cálcio sérico: o cálcio iônico, que é a forma que realmente funciona, o cálcio ligado a fósforo e outros íons, e o cálcio ligado à albumina. Então, se tem muito fósforo, ele se liga muito ao cálcio livre, e aí o cálcio iônico acaba diminuindo. Então, vamos simular aqui. Digamos que a gente tem o cálcio alto. O que o nosso corpo vai tender a fazer? Baixar o PTH, porque se ele aumentar o PTH, ele vai colocar mais cálcio ainda no sangue. Agora a gente tem uma doença que tem o cálcio alto, mas tem também o PTH alto. Então, na questão vai vir ainda que essa pessoa tem um tumor marrom, que são áreas líticas, né, como se fossem cistos ósseos, que provavelmente na questão vai estar lá com fratura. Então, cálcio alto com PTH alto, isso é a paratireoide que está produzindo muito PTH e está causando essa elevação do cálcio. Então, o que é isso? É o hiperparatireoidismo primário, ou seja, é um problema da paratireoide. E isso normalmente vem de tumores da paratireoide, né? Normalmente tumores benignos. Então, na questão cálcio alto com PTH alto, podem marcar sem medo hiperparatireoidismo primário, que é a resposta. Agora a gente tem exatamente o contrário. A gente tem o cálcio baixo, e o que seria esperado se o cálcio baixa no sangue? Que o PTH aumente. Mas não, o PTH está baixo. E se é exatamente o contrário, isso é um hipoparatireoidismo, ou seja, a paratireoide não está conseguindo estimular e fazer PTH para que o cálcio fique normal. Então, isso normalmente vem de cirurgias prévias no pescoço, normalmente por iatrogenia, se alguém conhece essa palavra. E aí a gente vai poder ter também o fósforo alto. Por quê? Porque o PTH, lembra, ele é um hormônio fosfatúrico. Lembra que o fósforo ama o cálcio, então o fósforo alto baixa mais ainda o cálcio. Essa doença ela cursa com ossos mais densos, porém eles são hipermaduros, então ele também pode ter uma fragilidade óssea por isso. Agora a gente tem a seguinte situação: a gente tem o cálcio baixo e o PTH está alto, então ele está tentando responder a essa hipocalcemia. E isso a gente chama de hiperparatireoidismo secundário, ou seja, secundário a alguma coisa que está fazendo o cálcio ficar baixo. Por que o cálcio fica baixo? Ou porque a gente está ingerindo pouco, está absorvendo pouco lá no intestino, ou porque está excretando muito no rim. Normalmente, o mais comum é que a gente está absorvendo pouco. E normalmente a coisa mais comum também são por distúrbios relacionados à vitamina D. A gente não tem a vitamina D normalmente,
não vai absorver direito o cálcio lá no intestino, por isso vai gerar os defeitos de mineralização óssea, que a gente chama de raquitismo na criança e de osteomalácia no adulto. É importante saber aqui quais são as funções dessa vitamina D. Lembrar que a 1,25 de hidroxivitamina D é a forma ativa. Ela tem dois objetivos. O primeiro é colocar cálcio no sangue. Ela faz isso aumentando a absorção intestinal, aumentando a reabsorção no rim, ou seja, não deixa eliminar cálcio, e ativa também os osteoclastos e também os osteoblastos. E ela se autorregula, então ela diminui o PTH que estimulou ela se autodiminui, e ela também aumenta um hormônio chamado FGF23, que é produzido no osso, e faz duas coisas. Uma, diminui a 1,25D, e a segunda coisa, ele elimina fosfato na urina. Então, para entender um pouquinho mais ainda desses distúrbios da vitamina D, é interessante saber como é que ela é feita, tá? Então, começando lá da esquerda, lá no sol, a gente precisa, todo mundo sabe disso, pegar sol e, através de alguns tipos de colesterol na pele, é formada a vitamina D3, que é essa que a gente suplementa. Bom, digamos que o problema está ali, faltou sol. O que a gente tem aí? Uma carência. Então, a gente vai ter aqui os defeitos carenciais, né, relacionados à vitamina D. A 25OH vai estar baixa, a 1,25 vai estar baixa, não vamos absorver cálcio. Bom, digamos que não teve esse problema, a gente fez ela tem que ir lá para o fígado e ser hidroxilada para formar a 25OH vitamina D, que é a forma que a gente dosa no sangue e é a forma de depósito. Qual é o problema que pode ter aqui? Bom, podemos ter problemas hepáticos ou uso de algumas drogas ou algumas doenças, e a principal que cai em prova aqui são os anticonvulsivantes. Eles não deixam formar a 25OH vitamina D, isso cai em prova. Bom, não temos esse problema, fizemos a 25OH vitamina D, ela tem que ir lá para o rim, e aí lá no rim, o rim vai produzir a 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma ativa. Bom, aqui a gente também pode ter algum problema, que são os problemas hereditários dependentes de vitamina D. E a gente tem dois tipos. O tipo 1 é um defeito da enzima que transforma 25OH vitamina D em 1,25. Então, esse é o tipo 1. Nesse caso, a gente vai ter a 25OH normal, mas a 1,25 dosada no sangue baixa. E o tipo 2 é uma resistência à vitamina D, ou seja, todo o processo está funcionando, mas a 1,25 ela não está funcionando lá no órgão-alvo. Então, lá no órgão-alvo, o receptor da vitamina D não funciona direito. Como é que vai estar os exames nesse caso? A 25 normal, a 1,25 normal ou alta, para tentar estimular, mas não consegue. Tudo isso vai fazer os mesmos sintomas de raquitismo. Olhando aqui de novo, o que a gente percebe? Que o estágio final, a gente precisa do rim para formar a vitamina D. Se a gente não tem rim, a gente não consegue fazer 1,25 direito. Que doença que não tem rim? Insuficiência renal. Tá? Então, existe uma doença óssea na insuficiência renal. Duas coisas a gente precisa saber sobre a insuficiência renal. Primeiro, não tem rim, não produz direito 1,25D, ou seja, vai baixar. Segunda coisa que tem que saber, que a insuficiência renal retém fosfato. A gente não consegue eliminar fosfato na urina. Então, isso vai gerar, o cálcio vai baixar, porque não consegue absorver, e o fosfato vai acumular. O corpo vai tentar dar jeito. O que o corpo vai fazer? Vai aumentar o PTH, porque o cálcio está baixo. E a outra coisa que o corpo vai fazer é que vai aumentar o FGF23, que é um hormônio, o principal hormônio que controla o fosfato. Ele tenta eliminar fosfato da urina. Só que ele também faz a 1,25D diminuir. E aí vai fazer mais hipocalcemia e vai aumentar mais o PTH. O que é isso aqui? Nada mais é do que o raquitismo por osteodistrofia renal, que é um hiperparatireoidismo secundário. Lembra que a gente tem lá a hipocalcemia, o hiperparatireoidismo, né? A gente vai ter uma hiperfosfatemia, porque o rim não consegue eliminar o fosfato, e como tem pouco cálcio circulante e o PTH, quando está alto, ele tenta segurar o cálcio lá na urina, a gente tem hipocalciúria. Isso aqui é a principal dúvida nas questões. Olhem esse quadrinho com atenção. Bom,
com o passar da insuficiência renal, a gente vai tendo um estímulo crônico a essa paratireoide por causa da hipocalcemia. E ao longo do tempo, a própria paratireoide começa a produzir mais células do que deveria. E ela começa a produzir PTH por conta própria. E simula um hiperpara primário. Só que esse é o hiperpara terciário, que vai continuar tendo hiperfosfatemia, só que agora, como tem PTH muito alto, vai ter hipercalcemia, e como tem um cálcio muito alto no sangue, acaba também passando muito cálcio no rim, e a gente vai ter uma hipercalciúria também. E para finalizar, o último tipo de raquitismo são os dependentes do FGF23, que é produzido no osso. Ele tem o objetivo de eliminar fosfato. Como que ele faz isso? Ele aumenta a excreção renal de fosfato e ele diminui a 1,25D. Então, se a gente tiver o FGF23 alto, nós vamos cursar com hipofosfatemia. O fosfato vai estar baixo. O cálcio, nesse caso, ele vai estar normal. Tá, mas a 1,25 ela não está diminuída e não vai absorver menos cálcio no intestino? Sim, mas nesse caso o PTH ele vai dar conta. Então, um pequeno aumento do PTH já vai dar conta de deixar o cálcio normal. Na questão, normalmente eles perguntam e o PTH ele vai estar normal, mas ele pode eventualmente também estar alto. Que doença que é essa? É o raquitismo hipofosfatêmico. Tem vários tipos, mas o que mais perguntam na prova é o hipofosfatêmico ligado ao X, que são doenças genéticas. E a fosfatase alcalina, que sempre perguntam também. Fosfatase alcalina é um minerador, lembrar do Bitcoin. A fosfatase alcalina é o Bitcoin. Tem que mineralizar. Então, no raquitismo, a gente está tentando mineralizar o tempo todo e não consegue. A fosfatase alcalina vai estar alta. E o PTH, ele aumenta o turnover ósseo. Então, sempre que o PTH aumentar, geralmente a fosfatase alcalina ela vai estar aumentada também, porque ela é um marcador de formação óssea. É isso. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, gente. Bom, vamos dar seguimento. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouco sobre a osteoporose. A osteoporose ela é a doença óssea que se caracteriza por um comprometimento da resistência, da qualidade e da densidade do osso, aumentando, então, o risco de fraturas. E é bom a gente saber que a resistência do osso, ela não é só a densidade óssea que a gente mede na densitometria. Ela envolve também a qualidade óssea, que está diretamente relacionada com a microarquitetura óssea. Podemos classificar a osteoporose em osteoporose primária, que é a osteoporose senil ou osteoporose pós-menopáusica, e a osteoporose secundária, como que é a secundária a doenças, ou então alguns medicamentos, como a gente vai ver mais para frente. Os fatores de risco para desenvolver a osteoporose, nós temos, então, nas mulheres, a idade acima de 65 anos, homens acima de 70, as mulheres desenvolvem mais facilmente a osteoporose, é mais comum nas mulheres, histórico familiar, presença de hipogonadismo, deficiência estrogênica na menopausa, raça caucasiana ou asiática, baixo peso, também está envolvido no metabolismo ósseo, atrapalha o metabolismo ósseo, alterações de menarca e menopausa precoce e menopausa tardia, a presença de fraturas prévias, tanto do próprio indivíduo quanto no histórico familiar, o tabagismo e o alcoolismo, sedentarismo, tempo de imobilização prolongado, quem tem uma dieta pobre em cálcio, e a presença de doenças ou então o uso de algumas medicações que afetam, que levam à perda de massa óssea. Em relação às causas secundárias, às doenças associadas à perda de massa óssea, é bom sempre a gente pensar que nos homens, como a osteoporose ela não é tão comum nos homens, a gente sempre tem que pensar em causa secundária, mas aproximadamente metade das osteoporose em homens tem alguma causa secundária subjacente. As doenças, eu acabei nessa tabela, coloquei as principais doenças relacionadas com perda de massa óssea. Essa aula depois ela vai estar disponível para vocês, fica fácil de vocês acessarem. As medicações que podem fazer, diversos tipos de medicações podem afetar a massa óssea, levar a uma perda de massa óssea, e dentre elas a mais comum, de longe, é o uso crônico de glicocorticoides, mas também os anticonvulsivantes,
os inibidores de bomba de prótons, ou então um medicamento que é muito comum no nosso meio, que é a reposição do hormônio tiroidiano em doses suprafisiológicas, também pode levar à perda de massa óssea. As fraturas por osteoporose, por fragilidade óssea, mais comum é a fratura vertebral, e a gente sempre tem que lembrar que 70% a 80% delas são silenciosas, não causam sintomas, então a gente tem que sempre ter um alto grau de suspeição no paciente de alto risco. As fraturas de rádio distal são as fraturas dos pacientes mais jovens, a fratura de húmero proximal, a fratura de tornozelo, e a fratura de quadril, que é a fratura mais grave, a fratura que carrega uma maior morbidade e uma maior mortalidade. Todas as fraturas, e isso é importante a gente como ortopedista ter na cabeça, que todas as fraturas que são causadas por um trauma de baixa energia, e a gente considera trauma de baixa energia a energia de trauma equivalente a uma queda de mesmo nível, numa pessoa acima de 50 anos de idade, todas elas devem ser investigadas para fragilidade óssea, avaliadas e tratadas se for o caso. O diagnóstico da osteoporose, o padrão ouro, é a densitometria óssea, que nada mais é que um aparelho de raio-x que emite os raios-x com duas energias e mede a atenuação, a diferença de atenuação desses raios-x entre os tecidos moles e o tecido ósseo. O ultrassom de calcânio é uma outra forma de fazer, de avaliar a densidade óssea, mas ele não é considerado um exame que fecha o diagnóstico, ele é mais considerado um exame de triagem. O ultrassom de calcânio também já foi questão de prova do TEOT. Na densitometria óssea, então, a gente avalia os 3 sítios principais que são avaliados, a coluna, o fêmur proximal, a coluna lombar, entre o L1 e L4, o fêmur proximal, as áreas de interesse é o colo e o fêmur total, e o antebraço, que vai ser usado quando nenhuma dos outros 2 sítios não está disponível. A área de interesse no antebraço é o rádio 1/3 ou o rádio 33%. O resultado da densitometria óssea, então, ele é medido em grama por centímetro quadrado, ele é uma relação diária, ele é melhor avaliado, o resultado é avaliado como desvio padrão. Então, a gente tem, a esse desvio padrão, a gente dá o nome de T-score e Z-score. O Z-score, ele vai comparar a massa óssea daquela pessoa com a população da mesma idade, e ele é usado principalmente nas mulheres na pré-menopausa e nos homens antes dos 50 anos. O T-score, que é a medida que a gente usa para fazer o diagnóstico da osteoporose, ele compara o resultado da densidade óssea com o resultado da média da população jovem. É usado nas mulheres pós-menopausa e nos homens acima de 50 anos. O T-score que é usado na classificação da OMS para definir o diagnóstico de osteoporose. Na classificação da OMS, então, quando você tem um T-score maior do que -1, você tem uma massa óssea normal. Quando você tem entre -1 e -2,5, a gente considera como osteopenia. Menor do que -2,5, você tem, então, o diagnóstico de osteoporose. E a osteoporose grave, ela fica definida, então, como ou um T-score menor do que -3, ou, então, menor do que -2 na presença de uma fratura prévia por fragilidade óssea. As contraindicações principais para a realização da densitometria óssea são a gestação, pacientes gestantes ou em idade gestacional, exames contrastados recente ou exames de medicina nuclear recente podem gerar artefato no exame e alterar a medida, presença de artefatos ortopédicos, como placas, parafusos e próteses, o paciente que tem peso acima do limite do peso suportado pela máquina, ou então o paciente que fez a ingestão do comprimido de cálcio no mesmo dia, momentos antes da realização do exame, ou comprimido no trato digestivo também pode gerar artefato na avaliação do exame. Em relação aos exames laboratoriais que são usados na avaliação da osteoporose, além de definir o quadro clínico geral do paciente, esses exames eles podem ser usados para excluir causas secundárias. Então, exames simples como hemograma, a dosagem de cálcio, PTH, da vitamina D, fósforo, creatinina, perfil glicêmico, hormônio da tireoide, função hepática e função renal, eles ajudam a gente a excluir aproximadamente 90% das causas secundárias de osteoporose. Eu incluí aqui nessa avaliação sempre fazer um raio-x de coluna dorsal, na avaliação inicial, um raio-x de coluna dorsal e coluna lombar em AP e perfil, para excluir as fraturas ocultas da coluna.
Uma das formas da gente estratificar o risco desses pacientes e definir quais pacientes a gente deve ou não deve tratar é o FRAX. O FRAX ele é um algoritmo que está disponível na internet, em que você coloca os fatores de risco e o resultado da densitometria óssea, a idade, o gênero do paciente, e ele vai te dar um resultado de risco de fratura nos próximos 10 anos, para fraturas de quadril e para fraturas maiores, para as fraturas maiores. Utilizando o FRAX, a gente pode, então, classificar os pacientes como baixo risco, alto risco e muito alto risco. Os pacientes de alto risco e muito alto risco são os pacientes que vão precisar de tratamento. Em relação ao tratamento, a gente vai conversar sobre cada um desses tópicos aqui rapidinho. A modificação de hábito de vida é essencial, né, para o tratamento da osteoporose, então cessar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool, a prática de exercício físico, qualquer medidas que sejam direcionadas a evitar as quedas, dieta adequada de cálcio e de proteínas. O cálcio, como o Vinícius muito bem explicou, ele tem um metabolismo complexo, ele envolve tanto a parte de intestino, a absorção intestinal, o próprio osso como depósito, e os rins na eliminação e também na conversão da vitamina D e tudo mais. O cálcio, então, o consumo ideal após os 50 anos é entre 1.000 e 1.200 miligramas por dia. O ideal é você incentivar o paciente a obter essa dosagem através do cálcio da dieta. Quando é necessário suplementar, esse cálcio deve ser tomado de preferência junto com as refeições, em doses fracionadas de não mais do que 500 miligramas, e o padrão ouro é o carbonato de cálcio. Em relação à segurança, os pacientes que têm histórico de nefrolitíase, eles devem dar preferência para o citrato de cálcio, e os pacientes que têm um risco cardiovascular elevado, muito se fala sobre o risco cardiovascular da suplementação de cálcio, mas nas doses que a gente usa para a reposição, ele é seguro e os estudos não mostram aumento do risco cardiovascular. A vitamina D, então, os níveis normais de vitamina D, a gente considera normal acima de 30 nanogramas por ml, insuficiência entre 20 e 30, e deficiência quando é menos do que 20 nanogramas. A insuficiência de vitamina D pode levar, então, a sintomas como dor óssea, fraqueza muscular, hipocalcemia ou até mesmo ao hiperparatiroidismo secundário. O ideal é que a gente mantenha na população considerada de alto risco o valor da vitamina D entre 30 e 60 nanogramas por ml. Entre 80 e 100% da nossa vitamina D ela vem da exposição solar. A gente tem a vitamina D disponível na dieta, ela é muito baixa, né? Então a gente vê aqui que realmente é muito difícil obter a dosagem necessária de vitamina D diária através da alimentação. Nos pacientes que têm uma dosagem de vitamina D menos do que 20 nanogramas, é necessário fazer, então, a reposição de 50 mil unidades por semana, em torno de 8 a 12 semanas, e uma dose de manutenção em torno de 800 a 1.200 unidades por dia. Pode ser feita dose semanal. Em relação ao tratamento medicamentoso da osteoporose, a gente tem a terapia estrogênica, que tem indicação de ser feita nas mulheres que têm sintomas importantes da menopausa, sempre feito pelo menor tempo possível. Ela é eficaz na redução de fraturas, mas está associada a muitos efeitos colaterais. O ranelato de estrôncio, um medicamento que a gente já praticamente não usa, ele também é eficaz na redução de fraturas, mas está associado a um risco cardiovascular muito maior, apesar de não ter comprovação causal nos estudos. A calcitonina, usada em spray, na forma de spray nasal subcutâneo, ela está indicada, então, para as mulheres na pós-menopausa, se você não tiver uma outra opção. Ela tem capacidade de reduzir as fraturas vertebrais, em até 30%, mas também é uma medicação praticamente em desuso hoje. Os bifosfonatos são as medicações mais utilizadas hoje para a osteoporose, eles são da classe dos antirreabsortivos, eles inibem a reabsorção óssea, são análogos do pirofosfato, com uma alta afinidade pelos sítios de hidroxiapatita. Eles são internalizados pelos osteoclastos e induzem a apoptose dessas células, e também vão induzir a apoptose e vão diminuir o recrutamento dos progenitores dos osteoclastos. Os bifosfonatos também vão atuar nos osteoblastos, né, diminuindo também a apoptose, e vão acabar com o tempo diminuindo o turnover ósseo.
Os principais exemplos dos bifosfonatos são esses aqui, nas suas posologias. Eu não vou perder muito tempo nesse slide. É só para mostrar realmente que a redução como classe dos bifosfonatos, eles são efetivos em reduzir em até 70% das fraturas não vertebrais. Os efeitos colaterais mais comuns deles são os efeitos gastrointestinais, quando eles são utilizados por via oral. É por isso que você deve ter aqueles cuidados na hora de ingerir o bifosfonato, de usar ele em jejum, de permanecer em jejum por pelo menos meia hora após a ingestão, para também potencializar a absorção, e não deitar após a ingestão. Nos caso dos bifosfonatos endovenosos, o principal efeito colateral é sintomas flu-likes, sintomas que simulam uma gripe, um resfriado, que acontecem logo após a primeira infusão. Normalmente na segunda ou na terceira infusão eles não são mais observados, e o tratamento é simplesmente sintomático, com hidratação e analgesia e antitérmicos. A osteonecrose de mandíbula é um efeito colateral da classe dos bifosfonatos de uma forma geral. Ela consiste numa ferida na mucosa oral com exposição óssea, que demora mais do que 8 semanas para cicatrizar. O risco de desenvolver a osteonecrose de mandíbula ele é muito baixo, tá? Principalmente associado com o aumento de dose, então doses altas de bifosfonato por um tempo prolongado, que é usado normalmente no tratamento oncológico, tratamento da dor óssea oncológica. Ela vai aparecer mais comumente após os procedimentos dentários invasivos, e a melhor forma de prevenir a osteonecrose de mandíbula é você ser menos invasivo no procedimento dental e manter uma boa higiene oral. As fraturas atípicas são também um efeito colateral dos bifosfonatos. O bifosfonato, então, ele vai diminuir ao longo do tempo o turnover ósseo, vai fazer o que a gente chama de frozen bone, o osso congelado. Apesar disso, o risco de desenvolver a fratura atípica também é baixo, e está relacionado ao uso prolongado, um tempo maior de uso do bifosfonato. Normalmente acontece no fêmur, na região subtrocantérica e diafisária. 70% dos pacientes têm um pródromo de dor, e em 30% desses pacientes as fraturas elas podem ser bilaterais. Os critérios diagnósticos, então, os principais são os critérios maiores que a gente tem que ter, esses têm que ter pelo menos 4 dos 5, é o fato da fratura ser atraumática, dela ser originada na cortical lateral, ser transversa, ter espessamento cortical, ela tem que ser completa e não cominutiva. E o tratamento da fratura atípica suspendeu a medicação antirreabsortiva e avaliar se existe a necessidade de você manter o tratamento da osteoporose e, se for necessário manter o tratamento, utilizar uma medicação anabólica. O tratamento da fratura ela deve ser feito com haste longa, e o lado contralateral deve ser avaliado pela presença bilateral entre 30% e 60%. O raloxifeno também é um tipo de medicação antirreabsortiva, ele é um inibidor seletivo do receptor do estrogênio, ele também é eficaz na redução das fraturas vertebrais, não existe evidência na redução das fraturas do quadril, é indicado somente para tratar as mulheres. Ele ajuda na redução do risco do câncer invasivo de mama, mas aumenta o risco de trombose venosa profunda. Então, também é uma medicação que a gente acaba usando pouco na prática diária. O denosumab também é uma medicação antirreabsortiva, ele é um anticorpo, inibidor do RANK ligante, que é uma proteína que é secretada pelo osteoblasto e que ativa o osteoclasto. Ele é utilizado na forma subcutânea, semestral, e é muito eficaz na redução também, não só na redução de fraturas, mas também como no aumento da densidade mineral óssea. Os efeitos dele são melhores nos pacientes que são considerados de alto risco. A densidade mineral óssea aumenta mais após os 2 anos de uso, e os principais efeitos colaterais dele são hipocalcemia, ele pode causar erupção cutânea, eczema e celulite, que não tem relação com o local de infusão. A osteonecrose de mandíbula e a fratura típica também pode estar presente no uso do denosumab, que é por ser um antirreabsortivo, mas também, da mesma forma, esses efeitos são raros. A teriparatida é o único medicamento anabólico que a gente tem hoje disponível. Ele
um análogo do paratormônio, então a gente usa os primeiros 34 aminoácidos do paratormônio, que vai ser, nesse caso, de forma intermitente, vai estimular a formação óssea. É usado de forma subcutânea por 18 a 24 meses, também é muito eficaz na redução das fraturas, tanto vertebrais quanto não vertebrais. Essa redução de fratura atinge um pico entre 6 e 12 meses, mas depois disso ela decai até os 18 a 24 meses, por isso o uso dela é somente por 18 a 24 meses. E os principais efeitos colaterais, então, da teriparatida, vertigem, câimbras, pode gerar aumento do ácido úrico, hipercalcemia, hipercalciúria, e existe a tendência de você se preocupar um pouco mais com a presença de osteosarcoma, mas a incidência acaba não superando o risco populacional. Então, a gente deve evitar o uso de teriparatida em pacientes que tenham um risco maior de osteosarcoma. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e era isso que eu tinha para apresentar. Então, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, aí a gente vai falar sobre doenças osteometabólicas. Vou falar, então, sobre a doença de Paget, ou osteite deformante, como foi primeiramente descrita. Então, ela foi descrita pela primeira vez lá no final dos anos 1800, pelo Sir James Paget. Ele tinha um cocheiro que achava que a cartola que ele tinha ganhado de presente não cabia mais na cabeça. Então, ele foi tendo relatos de alguns outros casos e acabou descrevendo esse conjunto de alterações. Então, ela tem uma etiologia não muito bem esclarecida. Tem também a questão genética, que eles encontram mais em certas populações, por exemplo, descendentes de anglo-saxões, e também uma etiologia viral que foi aventada devido às amostras que foram analisadas, encontrando um tipo de vírus dentro dos osteoclastos. E eles descreveram como a presença de osteoclastos pagéticos. Tá? Ela é rara em outras populações fora da América anglo-saxônica e tem um leve predomínio em mulheres. Então, é uma doença de alto turnover ósseo, né? Ela inicia primeiro com uma fase de reabsorção mais estimulada pelos osteoclastos, passando por uma fase em que se contrabalança a reabsorção e a produção, e no final ela é uma doença quase que exclusivamente de esclerose por conta da sobreposição dos osteoblastos. Na patologia, então, o tecido é um estroma fibrovascular, né? Os locais mais comuns de acometimento são principalmente na coluna lombar, seguida da torácica, pelve, fêmur, crânio, clavícula e escápula. Então, a fase lítica precoce, posteriormente evoluiu para espessamento cortical, né, e esclerose óssea. Isso acaba tornando esse osso hipervascularizado, e que isso pode predispor a maior sangramento intraoperatório, caso ocorra alguma fratura que necessite de fixação, né. Então, ele também predispõe a deformidades por ser um osso mais frágil, menos compacto. Tá? E a biópsia tem um padrão clássico em mosaico, com as lamelas alargadas, as linhas irregulares e o tecido conjuntivo fibrovascular. Então, a clínica. Na grande maioria dos pacientes, ela é uma doença sintomática, né? Ela vai cursando com as suas alterações, deformidades, mas a grande maioria é sintomática. O principal sintoma da doença de Paget é a dor óssea, né? Também pode acontecer de fraturas, deformidades, quando tem acometimento próximo de uma articulação, isso gerar uma artrite secundária, essa alteração ali da articulação. Tem sintomas menos comuns, mas mais graves, que são, por exemplo, quando acomete os forames magno, ou alguns outros forames do crânio, pode dar paralisia de par craniano, outras alterações de visão, de fala, de audição, e por aí vai. Então, causa espessamento cortical, principalmente da calota craniana, por isso do cocheiro dizer que não cabia mais o chapéu na cabeça. E ela tem daí o aumento dos marcadores, que é a fosfatase alcalina, né, e um propeptídeo
terminal, que é do colágeno tipo 1, que também aumenta e são marcadores de formação óssea. Isso é importante vocês destacarem aqui. A hidroxiprolina ou piridina urinária, a hipercalciúria e a hipercalcemia são marcadores de reabsorção, então, mais da fase inicial, que depois vai passar para a formação, que é a fase tardia. Na forma monostótica, ela é menos comum. E a forma poliostótica, ou seja, com vários sítios de acometimento, ela tem em torno de 1% de chance de malignização da doença, principalmente no osteosarcoma, que é essa imagem do canto. Então, sempre pensar em diagnóstico diferencial, né, que seria a osteomalácia ou raquitismo do adulto e o hiperparatireoidismo. Então, a gente sempre investigar essa questão, com principalmente vitamina D e cálcio para osteomalácia, e o paratormônio para hiperparia primária, e o fosfato para hiperparia secundária, como o Dr. Vinícius falou, a nossa distrofia renal. A radiografia, então, depende do estágio, né? Começando na fase lítica, então, imagens de lise óssea, né? Depois, na fase esclerótica, então, quando tem o predomínio da formação, a gente vê um osso mais esclerótico, as corticais alargadas, o osso mais denso, né, mais branco na radiografia. Tem outros sinais clássicos também das imagens, que é o espessamento cortical, que a gente já falou, a fratura em barra de giz, né, a coluna em porta-retrato, onde fica somente as bordas da vértebra na radiografia em perfil, com o centro mais escuro, por conta da reabsorção do corpo vertebral. Aqui, quando tem acometimento periarticular, cursando com uma artrite, uma deformação da articulação, e pode também simular tumor maligno. Também faltou aqui a imagem em chama, ou lâmina de grama, que é bem característica. Na ressonância, ela serve mais para fazer o diagnóstico diferencial de lesões malignas, porque na doença de Paget, o sinal medular não tem alteração, né? E nas lesões que sugerem malignidade, esse sinal geralmente é alterado. A cintilografia óssea com TECNEST 99, ela tem o que se chama de sinais quentes, ou hot signs, né? E ela é uma exame de alta sensibilidade e baixa especificidade, tá? Pode ser positivo em 15% com raio-x normal. Então, a gente tem 3 sítios de acometimento. O diagnóstico, então, é baseado na sintomatologia, nos exames e nos marcadores, né, bioquímicos que a gente solicita aí. Fosfatase-alcalina, o probioptídeo, o colágeno tipo 1 terminal, o cálcio e o fosfato sério, e a hidroxiprolina e cálcio urinários. O tratamento, ele vai desde não fazer nada, tratamento da dor quando a gente tem dor óssea, né, principalmente com anti-inflamatórios não esteroides, respondem bem. A questão dos antirreabsortivos, o principal deles que se indica hoje em dia é o zolendronato, por ser mais potente e ser uma dose única, que é mais fácil de se manejar, né? Hoje em dia, a monitorização da fosfatase-alcalina já não é mais um critério que se precisa fazer, mas eles sugeriam monitorar em 1, 3 e 6 meses de início do tratamento. Caso normalizasse, poderia dar um tempo, mas não, hoje em dia eu vi eles não é mais importante. E o tratamento do ortopédico, que basicamente seria fixar as fraturas que têm um alto potencial de celular artrose, né? Lembrando também do risco maior de sangramento intraoperatório, e as deformidades, quando acometem uma articulação, ou a região da fazer artroplastia ou osteotomias corretivas. Era isso, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Opa. Perfeito. Vamos começar, então, agora a última aula aí da noite e, consequentemente, a aula mais importante, porque a osteogênese imperfeita sempre cai na prova oral, sempre cai uma questãozinha na prova objetiva, e com certeza vocês vão acertar a questão, porque vai estar só os bizus dessa aula hoje. Então, vamos lá, então.
A osteogênese imperfeita, então, é uma desordem genética lá do colágeno tipo 1, né, que vai levar, então, a fragilidade óssea devido a uma osteoporose desse paciente pediátrico e, consequentemente, então, a fraturas por essa fragilidade, né. A desordem genética, ela vai começar, então, lá no núcleo do fibroblasto, né, então, tem uma tripla hélice de colágeno que ela é organizada em 2 cadeias alfa-1 e uma cadeia alfa-2, e ela é ligada por um aminoácido chamado glicina. Então, quando a gente tem uma alteração lá numa das hélices, a alfa-1, a gente vai ter uma diminuição de até 50% do colágeno tipo 1, né, que vai ser um defeito quantitativo. Agora, o bicho pega quando a gente tem um defeito lá da glicina, esse aminoácido que mantém a cadeia unida. Então, ele vai ter um defeito não só quantitativo, mas também qualitativo do colágeno. Isso é importantíssimo porque colágeno quantitativo, ele vai ter uma alteração mais leve do que um defeito qualitativo desse colágeno. Então, um defeito quantitativo do colágeno vai levar a uma doença tipo 1 de Silence, e o defeito qualitativo, os tipo 2, 3 e 4, pelo defeito, então, desse aminoácido glicina. E a gente já vai, então, para a nossa primeira questão do Taro, que o aminoácido envolvido no defeito do colágeno tipo 1 é todo mundo acertando, que é a glicina, né? Então, uma primeira questão aí, já falando, então, dessa cadeia de aminoácidos. O colágeno tipo 1, então, ele é abundante no tecido ósseo, mas não só nele, também no tecido conjuntivo, então, na dentina, na esclera, na pele, nas válvulas cardíacas, e é essas alterações que vão levar todo aquele conjunto da síndrome lá da doença da osteogênese imperfeita, né? Então, vai ter esse amplo espectro de apresentação, onde pode se apresentar desde crianças mais velhas com algumas fraturas após pequenos traumas, né? E isso vai ser muito importante a gente diferenciar isso de maus tratos, mas também pode se apresentar com uma fragilidade óssea tão intensa que vai levar a fraturas de costelas, crânio, que pode ser até incompatível com a vida em neonatos, né? A tríade diagnóstica, então, quando ela está presente, ela vai ser muito clássica, né? O paciente vai ter, então, um defeito na esclera, que vai ter esclera azulada, que ali também tem bastante colágeno. A dentinogênese pode ou não ser imperfeita, pode ter, então, alterações nos dentes, tanto nos decíduos quanto nos dentes pós-decíduos. A osteoporose, ela é tão intensa que ela vai causar encurvamento dos ossos longos, e aqui é importante salientar que esse encurvamento vai levar a fraturas, então, na área de tensão do osso, né? Isso leva nós à nossa próxima questão, que, com relação à osteogênese imperfeita, então, é correto afirmar que as fraturas vão estar lá na face convexa do osso, lá na face de tensão. Já saliento aqui que o tempo de consolidação de uma fratura na osteogênese, ela é normal, ou seja, não é mais longa a consolidação. Ela consolida como um osso de pessoa normal. Então, a primeira classificação que a gente tem é a classificação mais antiga de Silence, que dividiu a osteogênese em 4 tipos, e já tem essa tabela no Tadham que fala sobre herança genética, fenótipo, genótipo, mas eu resumi toda essa tabela nesse slide, que quando vocês verem a questão na prova, vão lembrar desse slide e aí vão querer me pagar o vinho que eu mereço. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, sempre pergunta em prova, quais são os tipos dominantes e recessivo? Pensar ali nas pontas, 1 e 4 é o tipo dominante. Tipos 2 e 3 são os tipos recessivos. Sempre tenha em mente que o tipo dominante é menos grave que o tipo recessivo, né? Também é importante saber que os tipos 1 e 2 vão ter as escleras azuladas. Então, assim como os bananas de pijamas lá, o banana 1 e o banana 2. 1 e 2, esclera azulada. O tipo 3 também tem esclera azulada no nascimento, mas depois a esclera fica normal. E o tipo 4, a esclera é normal. Importantíssimo, o tipo 2 é incompatível com a vida. Então, isso sempre cai em prova. E o tipo 3 é a doença mais grave compatível com a vida. Falando, então, das lesões dominantes, então, da osteogênese imperfeita do tipo dominante, né, autossômica dominante, a gente vai ter o tipo 1, que é o tipo de doença menos severa, né, que a gente vai ter um paciente que vai se apresentar, então, com deformidades
poucas nos membros, né, com deformidades moderadas, não vai ter escoliose, isso é importante. Lembrando que estribo, martelo e bigorna no ouvido são ossos, então o paciente pode ter uma diminuição de audição, uma surdez tanto neurosensorial como condutiva, né? Vai ter uma esclera azulada, dentinogênese pode ser normal ou anormal. Quando for anormal, a gente vai dizer que é o tipo 1B. E aí o mesmo vale para o tipo 4, que as deformidades presentes vão depender, então, da gravidade da osteoporose. Pode ter desde um espectro mais normal, como pode ter também as alterações típicas, a canela em sabre pela angulação óssea, pode ter vértebras bicôncavas, e se tiver dentinogênese imperfeita, vai ser considerado 4B. Então, dominante pode ter dentinogênese imperfeita, e aí tem essa alteração, A e B. Já os tipos recessivos, então os mais graves, o tipo 2 aqui, ficou um pouco ruim aqui o meu slide, porque é outro tipo de PowerPoint, talvez, mas enfim, dá para ver aqui direitinho que o tipo 2, então tem mais um I aqui, tipo 2 é a doença que ela é incompatível com a vida. E por que ela é incompatível? Porque pelas múltiplas fraturas de costelas, intraútero, o paciente não expande o pulmão e aí ele não tem essa chance de sobrevida. Já o tipo 3, então, que é a forma mais clássica, né, dos livros, que é o tipo mais grave, compatível com a vida, a gente vai ter um paciente, então, com a face triangular, vai ter os ossos formianos na calota craniana, essas suturas cranianas, vai ter a calcificação em pipoca pelo alto turnover ósseo, vai ter uma escoliose importante e provavelmente será um paciente, então, cadeirante, né? Então, uma deformidade bem grave. Tá? Modificado, então, por Cole, essa classificação de Silence, por quê? Porque ele viu estudando que daqui a pouco tem 280 alterações, mutações genéticas que podem levar, então, à osteogênese, não só aquelas primeiras citadas, então, por Silence. Aí ele adicionou o tipo 5, que vai ser muito importante, porque a gente vai ter que sempre fazer o diagnóstico diferencial de osteosarcoma pelo calo hipertrófico pós-fratura, vai ter alterações na radionar, como sinostose, luxação da cabeça do rádio, mas vai ser uma doença leve a moderada por ser do tipo autossômica dominante. Já os tipos 6 a 11, que são a grande minoria dos casos, menos de 5%, elas terão uma apresentação mais severa, porque elas serão autossômicas, então recessivas, né? Então, lá, começa as questões do Taro sobre Silence. Vai cair muito Silence nas questões. Então, osteogênese imperfeita. De acordo com Silence, tem as escleras normais do tipo 4A e 4B. Por quê? Esclera azul do tipo 1 e tipo 2. Banana de pijama 1, banana 2. Tá? Tipo 3, nasce esclera alterada azul, depois ela fica normal. Classificação de Loser. Então, para facilitar a classificação de Silence, Loser foi lá e classificou em 2 tipos, congênito e tardio. Congênito é letal ao nascimento e tardio com as fraturas após o período perinatal. É uma classificação muito simplória. Então, o Shapiro foi lá e melhorou essa classificação para dar algum prognóstico. Então, é tipo congênita. Tipo A é incompatível com a vida, tem fratura já intraútero. A tipo B, as fraturas ao nascimento, e ela é uma forma grave, mas é compatível com a vida. E também a grande importância é aqui, na forma tardia, onde a tipo A vai ter fraturas antes de caminhar e a tipo B depois de caminhar. E isso vai conversar com você, vai explicar sobre o prognóstico em relação à deambulação. Então, fraturas antes de caminhar, até 33% tornam-se cadeirantes, né? Então, o diagnóstico é muito simples quando se apresenta com todas essas alterações ou com história familiar. Agora, eventualmente o paciente vai ter aquelas fraturas seriadas, e aí tu vai ficar na dúvida, e aí o diagnóstico vai se dar 90% das vezes com uma biópsia de fibroblastos e a eletroforese do colágeno tipo 1. Né? De maneira pré-natal, a gente consegue ver fraturas intraútero nas semanas finais da gestação, né? E pode até lançar mão de biópsia vilocoriônica, mas que isso seria já muito invasivo, e o TAD nem cita muito, na verdade. O diagnóstico diferencial sempre com acondroplasias, né, e maus tratos. E lembrando que um paciente que tem osteogênese imperfeita não quer dizer que ele não possa ser vítima de maus tratos. Então, no PS lá, sempre ficar de olho, né. Em relação ao tratamento, então, como a gente não tem cura, vamos maximizar a função desse paciente,
prevenir as fraturas e as deformidades e monitorar as complicações. Então, a gente vai usar em pacientes que deambulam órteses, desde AFO, CAFO, até o HCAFO, que envolve o quadril, né? O tratamento clínico, então, é feito com bifosfonados, que vão agir lá no osteoclasto, vai diminuir as fraturas, vai melhorar a taxa de deambulação, vai diminuir a dor que esse paciente tem, e o tratamento de escolha pelo Tadalafil é o pamidronato. As fraturas, então, como elas consolidam no tempo normal, a gente tem que evitar a imobilização prolongada, porque a osteopenia e a rigidez articular seriam péssimos para as deformidades desse paciente, né? Então, fraturas logo depois do nascimento se imobiliza por 1, 2 semanas e é o suficiente. Já para pacientes maiores, com fraturas de ossos longos, a gente já lança a mão das hastes telescopadas, grosseiramente as hastes que vão crescendo com o crescimento do paciente, né? Existem 2 técnicas, né? A Bailey do Bowl, descrita no Tadalafil, e a fascia Duval, que são ancoradas na epífise, tá? Já em relação às deformidades, então, devido à osteoporose grave ou devido aos múltiplos calos de fratura, a gente pode lançar a mão da técnica de Soffield-Miller, que são osteotomias com alinhamento por haste intramedular. Então, a gente vai lá, quebra o osso onde tem as alterações ali e alinha eles passando uma haste por dentro. Essa foi a questão que caiu no meu TEOT. Então, na técnica de Soffield-Miller para osteogênese imperfeita, temos múltiplas osteotomias e fixação intramedular. Obviamente que eu fui lá e marquei D, errei. Mas vocês, com certeza, depois dessa aula vão acertar. E na osteogênese imperfeita, tipo 4 de Science, de novo, sempre com a classificação dos 4 principais de Science, se caracteriza por apresentar um colágeno tipo 1, óbvio, sempre, que vai ter um defeito. Então, tipo 4, sempre o defeito quantitativo e qualitativo. E a esclera vai ser normal. Então, defeito quantitativo, qualitativo e esclera normal no tipo 4. Osteogênese imperfeita, tipo 1B de Science, de novo, repetição, caracterizada por esclera azulada, defeito de qual colágeno? Sempre do tipo 1, né? Vai ter um B de etinogênese, é anormal porque é B, e aí dominante, as pontas 1 e 4. Última questão, na osteogênese imperfeita, classificada por Science, a fragilidade óssea, ela vai ser mais grave em qual tipo? Naquele que, obviamente, é incompatível com a vida, do tipo 2. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Depois a aula vai ficar para vocês. Me procurem nas redes sociais, até porque vocês têm que me pagar o vinho depois que fazer a prova e acertar tudo de osteogênese. Muito obrigado. Acho que a gente tem alguns minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Fique à vontade aí no chat, só mandar. Se não temos perguntas, acho que encerramos, né, minha gente? Se precisarem alguma coisa aí, mandem, como o Rubens falou, nos achem em algum lugar e podem fazer perguntas que estamos à disposição. Né? Eu deixei minha aula ali maior também, o André também. O Rubens e o Bruno também podem deixar as aulas deles à disposição aí, se vocês quiserem. Deixei meu e-mail aí também, pessoal. Quem quiser mandar o e-mail, colocar tudo. Certo, pessoal. Muito obrigado, então. Finalizamos por aqui. Até mais.